Jeremias 29, versículo 11. Podemos ler do 10 até o 14? Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Porque eu bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Louvado seja o teu nome para sempre por esta palavra, Deus. Venha nesta manhã trazer sobre nós a tua instrução, ó Pai. Fala aos nossos corações, te pedindo, ó Deus, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu peço, os amados, que se assentem. Essa palavra, essa que o profeta Jeremias trouxe, foi no tempo do cativeiro. O povo estava cativo e Deus prometia trazer o povo do cativeiro. E o ponto alto de toda essa palavra está aqui nesta parte que fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o título dessa mensagem é: de todo o meu coração. Aqui o povo, ele tinha se levado cativo, já havia sido muito profetizado antes que isso acontecesse, várias profecias, e até que aconteceu. E agora o povo estava lá, e Deus manda Jeremias falar desta forma. Por que essa profecia de Jeremias tem tudo a ver com o cenário da igreja no momento? Porque, na verdade, hoje, a igreja é cativa. E o pior, um cativeiro que às vezes ela nem percebe. Talvez o pior cativeiro é o que a gente não vê, né? O que a gente acha que não é cativeiro. Tipo, pessoas pensam que são informadas e não são. Por exemplo, as pessoas assistem a mídia todos os dias e acham que as mídias abertas, as emissoras de televisão, informam tudo para elas. Claro que não, nem tudo elas informam, ou informam de maneira distorcida. E elas pensam que estão informadas. Então, é muito semelhante à igreja de hoje. Mas o detalhe maior hoje em dia é que esse cativeiro, a pior parte é que trouxe para a igreja, para a cristandade de forma total, uma ideia de buscar ao Senhor que na verdade não corresponde àquilo que Deus quer para nós. Alguém diz: mas eu tenho Jesus no meu coração. Será que tem mesmo? Mas eu entreguei meu coração para Jesus. Mas foi todo? Porque ele fala: buscar-me-eis e me achareis. Mas quando buscar, de quê? De todo o vosso coração. E há pessoas que acham, porque fazem parte de uma denominação, porque tem um nome no hall de membro e outras coisas que se fazem, que muitas das vezes elas estejam realmente agradando a Deus. Mas o resultado fala por si só do que está acontecendo com a igreja de uma forma geral, que não é normal.
que às vezes as pessoas não gostam que se fala, que hoje nós estamos no mimimi, né? Não se pode falar que se você clicar lá no YouTube, suicídio de pastores, vai aparecer uma lista enorme. Hoje a ideia do mimimi, você tem que fechar os olhos para a verdade. É indecente hoje falar a verdade que muitos não querem enxergar. O mais triste para mim disso tudo é que as pessoas vivem um evangelho medíocre, dão o resto do tempo para Deus e acham que está tudo. E o pior, contabilizam derrotas enormes e acham que está tudo bem. Vivem num cativeiro e acham que é normal o que está acontecendo. Porque se criou um evangelho paralelo de um Jesus que, na verdade, não é o da Bíblia, é uma caricatura do Jesus da Bíblia. Uma caricatura horrível, né? Todas as caricaturas não são exatas, mas o Jesus que inventaram é uma caricatura horrível do Jesus da Bíblia. Não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. E hoje se vive esse tipo de aprisionamento. E aqui, Israel estava aprisionado literalmente em Babilônia. Agora, olha a similaridade com o nosso tempo. O que significa Babilônia? Confusão. Uma cidade em confusão. O que havia em Babilônia? Muitas religiões, muitos ídolos. E o que há hoje na igreja? Uma infiltração de todo tipo de tendências religiosas que não tem nada a ver com o evangelho. Judaísmo, espiritismo, humanismo e todos os ismos. E o pior, que eles não percebem que estão em cativeiro. Mas a evidência do aprisionamento são as derrotas que são contabilizadas, filhos de crente lotando as cadeias, mas principalmente a confusão. Vemos um povo confuso, tão confuso que as coisas que acontecem hoje denotam a confusão. Quantos que, quando souberam do resultado das urnas, entraram em parafuso e em depressão e em desespero? Sim, há pessoas doentes por causa do resultado das urnas. Mas quando olhamos para a igreja de hoje, até nas suas orações, nós vemos que ela não busca a Deus de todo o seu coração. Ela busca a um Deus como se Jesus fosse um supermercado, onde você vai buscar as coisas. Elas dão a Deus o resto do seu templo, porque já não tem fé em Jesus. Ah, mas eu não tenho tempo para buscar a Deus por isso e por aquilo. Mas o que a Bíblia diz? Se você tem fé em Jesus, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, ressaltando o que está acontecendo, é nada mais o que nós vamos ler aqui, no capítulo 2 de Jeremias mesmo, que foi o início de tudo, até chegar ao ponto que nós chegamos, de Israel cativo em... Por que Israel se tornou cativo em Babilônia? Jeremias 2, versículo 13. Porque o meu povo... Esperar os irmãos achar, só um minutinho.
porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Viu aí? Eles deixaram o manancial de águas cristalinas e cavaram cisternas rotas. Todo mundo sabe que a água de uma cisterna não tem nada de se comparar com a água do manancial, ok? Algumas até são mananciais de águas minerais. E o que simboliza essa cisterna que eles cavaram? Simboliza tudo aquilo que se agregou ao Evangelho no intuito de melhorar. À medida que a igreja começou a se tornar um local de comércio, e a preocupação em a casa não ficar vazia, foi se permitindo a imoralidade, a indecência, o mundanismo entrando dentro da igreja, eles correram logo e começaram a arrumar maneiras para se dizer que está tudo bem. Quando o diabo viu que a igreja estava perdendo o gozo da salvação, a alegria da comunhão, o diabo criou uma coisa chamada entretenimento. E a ciência comprova que o entretenimento, ele se torna talvez até um vício. De alguma forma, o entretenimento, ele entorpece o sofrimento, mas não resolve. Não resolve. Então, os irmãos nem perceberam que a televisão fazia uma anestesia na falta da presença do Espírito Santo. Agora, a igreja já não estava mais naquele mistério, né? Pensai nas coisas que estão de cima, buscai as coisas que são do alto, em seus preceitos meditarei, e na sua lei medita de dia e de noite. Não, a meditação era no próximo capítulo da novela, né? Quem matou Miguel Fragonardi? Né? Foi assim? Sim. E como isso quebrou um galho na ausência da presença do Espírito Santo. A igreja nem percebeu que ela maquiou a ausência do Espírito Santo com o entretenimento. E a coisa ficou tão boa que o entretenimento foi tão aceito pela sociedade que até os púlpitos viraram local de pastores que mais parecem palhaços do que pastores. E como eles gostam, né? Aquele pastor que faz todo mundo rir, a gente sai de lá relaxado de tanto rir. Mas quando chega em casa, que dá de cara com o problema, a amargura entra no coração e precisam tomar um calmante para poder dormir. Deixaram o manancial de águas puras, cristalinas, cavaram cisternas rotas. E quando perceberam que a ausência do Espírito Santo na igreja tornou o culto feio, vazio, eles correram logo e fizeram o quê? Colocaram luzes girando na igreja. Não temos o brilho do Espírito Santo, por que não botar luzes para brilhar? Mas quando nem isso aí conseguia preencher o vazio do Espírito Santo, eles correram e, opa, mas tem os carnais. Se os espirituais não ficam, vamos segurar os carnais, vamos colocar as dançarinas do Chacrinha, né? Criaram a coreografia. Ué, o Chacrinha tem, por que a igreja não tem? O que a igreja tem? É pior do que o Chacrinha? O Chacrinha é melhor do que a igreja? Não.
o Chacrinha tem direito, vamos colocar as meninas dançando na igreja. E aí a coisa continuou, né? Os marmanjos marcam a hora da coreografia. É o melhor momento do culto para os marmanjos, pedófilos endemoniados, que estão no meio da igreja. Bom, já temos as luzes girando e as meninas dançando. Aí eles falaram assim, mas ainda não está legal. Aí eles, opa, a Bíblia fala que quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, a glória de Deus, a fumaça da glória enchia. E, opa! Aí começaram a colocar fumacinha saindo na igreja. Melhorou bastante, né? Ficou bonitinho. Mas tudo isso não conseguia brilhar tanto. E eles pensaram, opa, para fazer que uma luz fique mais luz, o que nós vamos fazer? Já sabemos, vamos pintar a igreja de preto. Porque uma luz perto do preto, ela brilha mais. Porque a escuridão das trevas vai dar uma impressão que as luzes girando é toda a luz que o Evangelho pode dar. E chegaram onde chegaram. E para o povo tivesse uma esperança, aí eles mudaram a pregação. E tentaram colocar que Jesus morreu na cruz para fazer você ficar rico. Esqueceram que ele disse que o meu reino não é desse mundo, que o Evangelho, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria e paz, justiça no Espírito Santo. É isso. E não tem outro caminho de retorno. A igreja está literalmente em Babilônia. E o mais interessante, horrível poderia falar, é que é uma prisão pior, que é uma prisão na mente. Não é a prisão que a pessoa fica amarrada. Uma prisão na mente. Olha que coisa horrível, né? A pessoa achar que é livre e não é. E até pensam que o evangelho que ela vive é o que Deus quer. Não tem gozo, não tem paz, palavrões a toda hora. Ímpio que mora do lado de crente, que se ele fosse anotar os palavrões que saem lá, daria uma carta. E não há outra forma de retornar, a não ser buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, e me buscardes de todo o vosso coração. E que é buscar de todo o coração? É quando os líderes tiverem coragem de quebrar o elo com a política dentro da igreja. A igreja tem que votar e tem que influir na política, sem problema, mas a política jamais pode influir dentro da igreja. Quando eles tiverem coragem de tirar a imoralidade, a indecência de dentro da igreja, e não ter medo que, se fazendo isso, vai perder valores financeiros. Buscar de todo o coração é ter coragem de dizer que o evangelho não é essa mentira que inventaram do evangelho triunfalista, e falar com toda clareza que na Bíblia não existe nenhum versículo que diga que agora é só vitória, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Que a verdadeira paz não está atrelada a uma conta bancária alta ou a bonança. A verdadeira paz, ela se perpetua no meio de lutas e tribulações. Por isso Paulo dizia: superabundo de gozo em todas as minhas aflições. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer um bom exemplo? Nós temos aí. E a igreja está lá. Existem pastores lá, na frente dos quartéis, clamando por socorro. É isso.
Buscar de todo o coração é você buscar a Deus com aquela fé que eles estão lá. Que o exército vai trazer solução para o Brasil. Porque a igreja hoje não faz mais isso. Se sobrar tempo eu oro, se sobrar tempo eu vou na igreja, se sobrar tempo eu faço a obra. Nunca se tem tempo. Sabe por quê? Para que você venha carregar a cruz, existe uma palavrinha antes que se chama negue-se a si mesmo. Esse evangelho não tem mais. Buscar de todo o vosso coração. É como diz no Salmo 130, versículo 6. A minha alma anseia por ti mais do que os guardas pelo romper da manhã. Olha que sede. O guarda está lá na sentinela, cansado, doido para chegar de manhã, e ele não tem mais o medo de aparecer ninguém para atirar nele, e ele poder descansar. É como diz no Salmo 42, versículo 2, a minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo. Com sede é diferente, né, irmão? Buscar de todo o vosso coração é quando nada mais importa. Nada mais é importante que aquilo. Buscar de todo o nosso coração é quando a gente acha que não tem tempo para orar. Ah, como eu queria fazer uma meta de oração e orar de madrugada. Eu não consigo acordar, eu tenho um sono muito pesado. Até o dia que o filho passa mal na madrugada, ele sai 2 horas da manhã para levar o filho para o hospital e passa a noite inteira no hospital cuidando do filho, morrendo de medo do filho morrer, e de manhã vai trabalhar. Buscar de todo o nosso coração é quando realmente a gente é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardador daqueles que o buscam. Ou cremos dessa forma, ou não há evangelho. Buscar de todo o nosso coração, acima de tudo, é quando nós entendemos com clareza um pouco, porque é impossível entender com totalidade, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de que maneira? De tal, não houve como quantificar, não houve como expressar, não havia palavras para dosar, e se colocou, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós entendemos esse amor, nós não queremos vir para Jesus porque Ele vai dar casa própria, porque Ele vai dar chave de carro, porque Ele vai exaltar, porque Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, nós vamos para Jesus quebrantado, dizendo: Senhor, por que Tu me amaste dessa forma? Há um louvor que faz parte da harpa cristã que diz: por que Jesus me ama? Eu não posso explicar. Porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama e deseja te salvar. Buscar de todo o nosso coração é quando a gente consegue, pelo menos, vislumbrar esse amor, e vamos para Jesus, não tem quem vai a um gênio da lâmpada, ou vamos a Jesus não orar só quando alguém na família está enfermo, quando queremos arrumar um emprego, quando queremos passar na faculdade. É dessa forma que a igreja se distanciou. Vá nos cultos de libertação, vá nos cultos de consagração e faz uma triagem. A maioria está ali porque alguém está canceroso na família, o filho está preso no presídio, o marido está desempregado. É sempre assim. Buscar de todo o nosso coração é quando nós olhamos para Jesus, não porque sabemos que Ele nos amou, não,
é sentindo mesmo esse amor no nosso coração, a ponto que nada mais importa, que nada mais é importante. De todo o nosso coração é desse jeito. De todo o nosso coração é quando a gente fecha os ouvidos para pessoas que dizem: mas eu acho que esse negócio de jejuar e orar, eu orei e jejuei, não mudou nada na minha vida. Já viu? Já. Eu já orei. Não. De todo o nosso coração, é como fez Abraão, quando ele sobe e faz aquele altar, e nada acontece, e a noite chega, e as aves vão sobre o altar, e ele chota as aves, mas aguardou que no meio da noite, uma tocha de fogo passou no meio daquelas metades, e Deus fez um pacto com Abraão. De todo o nosso coração, é como ia Israel em direção ao Mar Vermelho. Atrás de Faraó, na frente o Mar Vermelho, mas Israel marchava. De todo o nosso coração, é quando nós aguardamos, ansiamos e cremos e esperamos que Ele venha. Eu só vou orar se eu sentir um arrepio. Eu só vou continuar a orar porque o pessoal fala, eu acho que Deus nem me ama. Tem gente que fala que ora e sente descer o céu. Eu ajoelho e não sinto nada, continuo ajoelhado. De todo o coração é quando a igreja passa a orar e acaba a oração e não há mais palavras e agora são só lágrimas. Continuando esperando, crendo que Ele virá. E se Ele não veio, eu vou esperar, porque eu sei que Ele vive. De todo o nosso coração, é quando nós voltamos a buscar a Deus, dessa forma, que a igreja já não busca mais. O Jesus que eles criaram, é o Jesus que abre porta de emprego? Não. A porta que Ele abriu para nós não é porta de emprego, a porta que Ele abre para nós não é porta de emprego, a porta que Ele abre para nós é a porta da salvação, é a porta da comunhão, é a porta do gozo, paz e alegria do Espírito Santo. E as pessoas gostaram tanto dessa cisterna rota, sabe por quê? Tudo isso é muito cintilante, as meninas dançando, as luzes girando, a fumacinha saindo. E ainda tem um sorteio, né? Sempre tem um sorteio. Pague R$5 que você vai ganhar um smart. Olha, para incrementar mais, ainda tem um sorteio, né? O Silvio Santos faz lá porque eu não posso fazer na igreja. É isso que virou a casa de Deus. Povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das suas veredas. É essa Babilônia que a igreja entrou e nem percebeu. Tem gente que está achando que essa água com açúcar que ele vive é o Evangelho. Não! O Evangelho da Bíblia, a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. O Evangelho da Bíblia, Deus é o mesmo de Atos dos Apóstolos, onde a igreja orou e o prédio estremeceu. Mas eu oro e isso não acontece. Continue orando. O Evangelho agora é o Evangelho da barganha, né? Eu vou orar para Deus me dar isso. Eu vou jejuar para Deus me dar isso. E se Ele não me der, acabou. Buscar-me-eis e me achareis. É quando você e eu conseguimos sentir tão amado, que Ele morreu por nós. Ele morreu a nossa morte. Ele foi humilhado por nós. Ele foi açoitado por nós. Então, eu já não vou a Ele pedir nada. Eu vou para agradecer e falar: ó Senhor, por que Tu me amaste dessa forma? E quando isso entra no nosso coração, as calúnias não doem mais, os problemas não nos assustam, o cenário político não muda a nossa fé.
de todo o nosso coração, é quando nós voltamos para a palavra. Só que muitos não conseguem mais sair dessa Babilônia. Sabe por quê? Tudo isso que colocaram na igreja vislumbra, encanta. E o reino dos céus, Jesus disse, não vem com aparência exterior. O reino dos céus, Paulo escreveu em Coríntios, pelo Espírito. O nosso evangelho está encoberto naqueles que se perdem. Pessoas só creem que Deus está se tiver gente sapateando, se tiver profetadas e revelamentos. Não conseguem mais crer com os ouvidos. A Bíblia não diz que a ovelha conhece os milagres do pastor, fala? A Bíblia não fala que a ovelha conhece a credencial do pastor, é isso? Não. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Será que você tem realmente ouvido a voz de Deus? Ou ouvido as bajulações que inflam o teu ego, que te dão uma alegria momentânea, que você dá glória e faz uma barulhada na igreja? Mas quando você chega em casa, você percebe que está vazio. E você tem vergonha do mau testemunho que você dá no teu trabalho, na tua casa, na tua rua, e se conforma com isso. Acha que é esse evangelho que a igreja de Atos dos Apóstolos vivia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, e buscardes de todo o vosso coração. Uma outra comparação pode parecer um pouco feia, que eu faço em buscar de todo o nosso coração, é quando alguém está cometido por uma doença respiratória, e ele fica puxando o ar com sofreguidão. É isso, irmãos. Buscar do nosso coração é quando a gente buscar a Deus com essa sofreguidão. Não por receber, não. Por gratidão, irmão, por gratidão. A morte de Jesus na cruz não é uma historinha, é verdade. Para terminar, buscar de todo o coração é algo que a igreja já esqueceu. A igreja ficou tão distante do evangelho que ela pensa que o céu é uma utopia. Hoje as pessoas quase nem cantam louvores que diz que vai morar no céu. E alguns debocham quando alguém fala que diz morar no céu. Mas o céu também não é uma utopia. Ele disse bem claro: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Isso aqui é só uma passagem, irmão. Isso aqui é um minuto. Num abrir e fechar de olhos, a igreja já não tem saudade do céu. A igreja está amando o mundo onde ninguém sabe quem é homem e quem é mulher. A igreja está amando um tempo, um mundo, um evangelho que só se baseia em coisas que se curam. A igreja já não tem mais sede do céu. Sabe por que a igreja do passado tinha paz? Porque elas viviam sentindo o céu aqui na terra.
A igreja não sente mais o céu. Quando nós sentimos o céu, quando nós pensamos no céu, as calúnias não doem mais na gente, irmão. Quando nós sentimos o céu, nós não nos preocupamos mais. Quando nós sentimos o céu, a gente não está mais preocupado com nomes e projeções e autopromoção, porque nós sabemos que vamos morar no céu, que isso tudo vai passar. A igreja já não crê mais nisso. Eles trocaram o manancial de águas cristalinas por cisternas rotas. Eu vejo isso, irmão. Eu atendo cliente, crente, desesperado, preocupado com o que vai acontecer na política. Em momento algum se lembra que ele virá, que nós não vamos ficar aqui. Que quem prometeu é fiel. Ele falou: eu voltarei. O anjo disse: esse mesmo Jesus que vós viste subir, ele vai voltar. De todo o nosso coração. É quando a igreja começar a sentir saudade do céu, a mesma saudade que os discípulos ficaram. Eles ficavam: puxa vida, ele morava com a gente, eu não sabia que ele ia embora. A tristeza que eles ficaram porque o mestre foi embora, é a saudade que a gente tem que ter, que a gente vai abraçar ele, a gente vai ver a marca do cravo na mão dele, a gente vai ver a marca do furo do lança na mão dele. Isso não é mentira, isso não é um sonho. Ele vai voltar de todo o nosso coração. É quando a gente entender que ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Ele falou que não vai nos deixar órfãos. Ele vai voltar de todo o coração, irmão. É quando nós vivemos isso, pensando nas coisas que estão de cima, lembrando das promessas. Ele disse: passarão os céus, a terra e o mar, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu não suporto mais ver pessoas sentando na minha cadeira, evangélicas. Eu fico constrangido de falar. Eu vejo o desespero, eu vejo a tristeza, só porque o resultado da urna não foi o que ele esperava. Mas a promessa não estava, a promessa não é aqui, irmãos. O máximo que vivemos é 100 anos. Temos uma eternidade para frente. A promessa é real. Vamos orar. Senhor Deus, por favor, Senhor. Oh Deus, desperta a tua igreja, Pai. Senhor, desperta a gente, Senhor. Oh Pai, que nós possamos, oh Deus, voltar para o teu evangelho da palavra, Senhor. Pai, nos dê graça, Senhor, para que nós não venhamos ser levados para a Babilônia, essa confusão, ó Pai. Senhor, aviva a tua igreja, Pai. Nós cremos que na volta do teu Filho Jesus Cristo, Pai, aviva, Senhor, a tua igreja. Te pedimos em nome de Jesus. Aviva, Senhor. Amém, Jesus.